Os próximos jogos serão decisivos para que o torcedor cruzeirense entenda qual será o nosso objetivo nesta temporada. Porque o Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, que é sempre um adversário difícil para qualquer equipe do futebol brasileiro enfrentar o Fortaleza lá no Castelão. E depois vamos enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, equipe que o Cruzeiro tem tido nos últimos anos muita dificuldade para vencer, mas que com certeza o Cruzeiro vai se entregar ao máximo dentro de campo para conseguir os 3 pontos. E por que eu falo que as próximas 2 partidas serão determinantes? Por quê? É simples, se vencer o Fortaleza, se mantém na parte de cima, se mantém no topo da tabela. E se vencer o Palmeiras, a moral do Cruzeiro sai daqui, que já está alta, para ir ali. E aí você começa a colocar o Cruzeiro como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, quem vence o Palmeiras e o Flamengo em uma mesma edição de Campeonato Brasileiro, com certeza vai brigar na parte de cima da tabela. Caso isso não aconteça, ainda acredito que o Cruzeiro vai brigar na parte de cima, mas não naquela parte tão alta do Campeonato Brasileiro. E olha só, família, a imprensa ressaltou nesta segunda-feira a vitória, ou melhor, o empate do Cruzeiro. E como o Atlético abdicou de jogar para apenas defender e ficou satisfeito com o empate. A gente vai colocar aqui na tela para vocês a reação da imprensa com esse empate, só que antes eu peço a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira a reação da imprensa com o empate no Clássico. Porque, conhecendo o Cuca, eu esperaria que o Atlético Mineiro fosse entrar da maneira que entrou. Agora, assim, falando de Cruzeiro, eu penso que o Cruzeiro realmente mudou muito, e assim, muito para melhor de fato, porque o Cruzeiro, esse tipo de jogo, no Campeonato Mineiro, ele perdeu para o Atlético. Ele estava bem, estava amassando o Atlético lá e perdeu o jogo para o Atlético. Esse jogo ele não perde. Tem oportunidade, o Atlético foi muito bem, conseguiu enfiar o jogo, mas ele não perdeu. Então o Cruzeiro ele tem agora Fortaleza fora, depois ele tem o Palmeiras em casa. Então, assim, pode dizer muito esses 2 próximos jogos, aonde o Cruzeiro quer chegar, aonde o Cruzeiro quer brigar, se realmente na tabela de cima. Cara, ele é o terceiro colocado, tá a 5 pontos do Palmeiras. O Cruzeiro Você acha que mudou da água pro vinho. Você acha que a viagem é sonhar alto demais se eles começarem a falar que temos que brigar pelo título? Não, senão estaria indo eliminado da Sul-Americana. Senão estaria indo contra o que eu falei. Porque eu falei que o Cruzeiro iria. Esse time do Cruzeiro que o Cruzeiro tinha feito, e na época ainda tava Dudu, foi assim, foi com os melhores. É o time que para brigar na parte da alta do campeonato. Agora, é claro, né, que tudo aquilo que foi feito volto a dizer aqui, pelo Pedrinho, de dar, ó, você faz o que você achar que tem que fazer, sem interferência externa, Jardim vai lá e monta o seu time, tira quem tiver que tirar, que eu confio em você. Tá dando certo. De fato, que ele tenha aprendido, exatamente, a confiança que ele está passando para os atletas, são outros atletas dentro de campo. Sim, eu vejo a dupla de meio campo, por exemplo, o Romero, o Lucas Silva, que o Lucas Silva estava no banco há poucos jogos atrás. Não estava sendo utilizado. Hoje é o capitão do Cruzeiro dentro de campo. E jogando bem. Sabe? Então, assim, realmente o Cruzeiro mudou muito. Mudou muito, é claro, quando a gente fala assim, como eu falo do Palmeiras, falo do Cruzeiro, o Palmeiras é líder, tá muito bem. O melhor é o fim. É quem termina lá. Tem muito campeonato? Tem. Mas nós estamos falando do hoje. Hoje o Cruzeiro está muito melhor do que antes e o Palmeiras, de fato, é o líder. E não vamos descartar o fator janela, né? Vá que o dono do Cruzeiro... Eu acho que esse campeonato é muito dá uma difícil pirada na janela, por causa da Copa do Mundo de Clubes. Porque se a gente levar em conta que o líder e vice-líder vão jogar um campeonato dificílimo contra times europeus, e que, querendo ou não, é o sonho de todo clube estar ali nesse cenário maravilhoso, que é a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, assim, esses clubes, por mais que... Eu acho até que o Palmeiras vai... Assim, olhando hoje, acho que o Palmeiras é o que tem mais chance de ir mais longe no campeonato, na Copa do Mundo de Clubes. Concordo até com pelo você. grupo que até pegou. Pelo grupo, pelo caminho, acho que, e pelo momento que está vivendo, com um grupo mais coeso e tal. Mas ainda assim, não sei se chega uma final, uma semifinal. Então seriam 5 jogos no máximo. Mas são 5 jogos que vai desgastar pra caramba o time. Os outros também, Botafogo, Flamengo e Fluminense, 4 jogos, que seja, até as oitavas, é desgaste, é competição, enquanto os outros 16 clubes vão estar em pré-temporada, treinando, se preparando. Então, é difícil fazer um prognóstico para depois da Copa do Mundo de Clubes. E uma perda o Palmeiras já tem considerável, que vai voltar do Mundial Esteve. Dá pra dizer que o Galo segurou bem o Cruzeiro no Mineirão, né? Ou não?
Eu achei o Cruzeiro início do chegou, jogo, eram 8 finalizações do Cruzeiro contra uma do Galo. Eu falei assim, o Cruzeiro do jeito que estava fazendo um gol a qualquer momento. Mas, de fato, o Atlético teve uma solidez defensiva muito importante hoje. Ele esfriou o Cruzeiro, né? O Galo Esfriou, jogou pra esfriar soube jogar o jogo. O Galo entendeu que o Cruzeiro era melhor e jogou pra esfriar o adversário. E para mim o personagem desse jogo vai ser sempre um jogador como o Rony. O Rony que por mais que seja atacante, como trabalha, sabe? Como ajuda o Atlético Mineiro. Às vezes vinha para cá pra fazer lateral, vinha pro meio, roubava a bola, pequeno, mas ganhava a bola no alto, sabe? Assim, brigava por todas as bolas. Teve a oportunidade de um Atlético Mineiro brigador de fato, de que conseguiu esfriar o jogo e segurar o Cruzeiro. Agora o Cruzeiro chegou, hein? Cruzeiro, a gente falou aqui no começo do campeonato, o time tava jogando mal, aí toda aquela polêmica com o Dudu, né? Que já se apresentou no Galo, desorganizado. É outro Cruzeiro. A postura do presidente Pedrinho ali, né? Com o gesto. Dudu também. Enfim, tava meio tumultuado ali o clima do Cruzeiro. Depois que o treinador Jardim tomou a rédea, né? Eu acho que ele falou, ó, cara, deixa eu tomar as minhas decisões. E aí acabou dando certo. Tanto é que hoje, né, o Gabigol, mais uma vez, ele fica no banco e ele entra faltando 7 minutos, 5, 7 minutos. Isso é um negócio, né, meio bizarro, né? A gente pensar que num jogo como esse, desse tamanho, o Gabigol, que nos últimos anos tem sido um cara, assim, uma performance grande no futebol brasileiro, os caras que mais fez gol. Clássico desse, faltando 7 minutos, como já havia entrado contra o Flamengo também, faltando um pouquinho para acabar, né? Cara, é uma situação diferente, no mínimo diferente, né? O investimento que o Cruzeiro fez não foi para isso. E hoje, depois do jogo, a gente está no ar, né? Mas estou lendo no GE, o Jardim falou que demorou para colocar o Gabigol. Acho que foi uma falha dele hoje ter demorado para colocar o Gabigol, que o jogo pedia, e rasgou um elogio ao Cuca. Disse que foi surpreendido, que não esperava o Galo tão defensivo, se preparou para um jogo mais aberto, e elogiou uma alteração que o Cuca fez no começo do segundo tempo. O Alonso já tinha o cartão amarelo, fez uma falta dura, não foi expulso, e o Cuca é esperto nisso. Tirou o Alonso porque sabia que na próxima falta provavelmente ele levaria o amarelo para compensar. E o Jardim elogiou a postura do Cuca hoje, entendendo que isso foi fundamental para o empate. Esse caso, eu acho que faltou um pouquinho de conhecimento do Jardim com o Cuca, né? Meu amigo Prihal, foi difícil, hein? É porque a gente vai trabalhar, nós temos que assistir, temos que estudar. E Santos, Flamengo e Botafogo, e principalmente Cruzeiro e Atlético, esse último agora, eu estava com a expectativa muito maior de um jogo muito melhor. Teve empenho, dedicação, suaram a camisa, correram, brigaram, lutaram, mas qualidade, volume de jogo, grandes chances, aquele jogo bonito, ficou devendo. O mando de campo do Cruzeiro, o Mineirão, a casa do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro. Um momento, a gente vê agora o Gabigol que entra no jogo, né? A torcida pede pelo Gabigol. Eu acho até que o Leonardo Jardim, ele demora um pouco de colocar o Gabigol no jogo. Não tem sido a primeira vez que isso acontece. Ele teve a sorte contra o Flamengo, o Gabigol entra bem no finalzinho, faltava, se não me engano, 3, 4 minutos para acabar o jogo e acontece um pênalti que o Gabigol perde e no rebote faz o gol. Mas não é toda hora que vai acontecer isso. Eu acho que assim, o jogo tá 0-0, você tá mandando no jogo. O Cruzeiro, ele assim, não teve chances claríssimas, mas ele teve mais posse de bola, ele teve mais presença no ataque. Quem propôs o jogo, quem tomou a iniciativa do jogo foi o Cruzeiro. O Cuca hoje baixou as linhas, foi um jogo mais reativo, compactou o time, aceitou essa coisa de estar jogando fora de casa. Era em Minas, o Atlético é de Minas, mas era no campo do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro. Ele realmente segurou, marcou, fechou, teve os problemas das contusões no jogo também, mas assim, arriscou nos contra-ataques. A velocidade do Rony, depois quando entrou o Júnior Santos, o Hulk não fez um grande jogo, o Scarpa também não, enfim... O Cruzeiro propôs o jogo. Aí eu acho que o treinador tem um atacante, que tem aquela estrela, né? Que é aquele cara do gol. Não vive o seu melhor momento. Mas ele vai viver como o seu melhor momento? Jogando. Se o Cruzeiro estivesse voando, sobrando, criando chance, já fez gol no jogo, tudo bem. Mas estava precisando de quê no jogo, né, o Prihal? Estava precisando de fazer gol, de criar chances ofensivas. Eu acho que ele demora um pouco para colocar o Gabigol. E dá quando ele tira o Dudu, quando ele tira o Gabigol, ele fortalece mais a equipe, principalmente quando está sem a bola. Tem a velocidade do Caio Jorge, do Wanderson, também que chega. O Christian sai, né, vem de trás, mas faz o corredor pelo lado direito, também chega bem à frente. E o Matheus Pereira é o camisa 10. Ele é um meia que articula, mas ele se torna o segundo atacante em muitos momentos. E o Leonardo Jardim não abre mão do 4-4-2 sem a bola, né? Assim mesmo, o Matheus Pereira também volta para dar uma ajuda. E o Gabigol não tem a característica tática
para essas funções. E o momento do Caio Jorge é melhor do que o do Gabigol. Tem mais velocidade, tem mais potência nesse momento e está resolvendo, né? Tá fazendo gols, por isso ele ganha a posição titular. Tanto é que o Gabigol entra e não entra no lugar do Caio Jorge. Parece que ele disputa a posição com o Matheus Pereira, porque ele tem entrado às vezes nessa função, né? O Matheus Pereira até continua também no jogo, mas eu vejo, pelo desenho tático do treinador, do Leonardo Jardim, as chances do Gabigol muito pequenas para ele se tornar titular. E até a minutagem que ele joga. Estou falando no Campeonato Brasileiro. Assim, nas Copas até o Gabigol teve mais chances. Mas o Cruzeiro também já não tem nem chance de classificação na Sul-Americana, né? Na Copa do Brasil, largou na frente, tem a vantagem. Então eu acho que assim, difícil para o Gabigol. Ele vai ter um caminho longo. Agora, o comportamento dele tá legal. Não estou vendo o Gabigol quando entra de bico, tá tentando, corre. Não sei até quando, né? Porque eu no lugar dele também, né? Eu acho que assim, chega um momento que você quer mais oportunidade, você quer mais tempo. Se os caras estão resolvendo, tá arrebentando no jogo, não tem o que você reclamar. Volto a dizer, acho que no jogo de hoje, eu colocaria ele com mais tempo. Ele nem é a primeira opção para entrar no jogo, ele é a segunda, né? Entrou o Bolacê primeiro. Então eu acho que assim, diminuiu as chances para ele. E o treinador, no entendimento tático, vê que ele está atrás de alguns outros atletas. O curioso estava aproveitar este período, pode realmente ser candidato no segundo semestre de 2025 ao título nacional. E provavelmente vai ter contratação, né? Nessa próxima janela vai ter. Saiu o Dudu, provavelmente vai ter uma reposição, né? Então eu acho que há uma reclamação, excesso de jogos, muitos jogos, os jogadores não conseguem se recuperar de um jogo para o outro. Isso acontece mesmo. Então, pensando que fisicamente você tem uma competição a menos, você tem um elenco com peça de reposição. Hoje, o Cruzeiro já tem, dá para mexer, né? Pensando em Copa do Brasil, pensando no Brasileirão, como você está nessas competições. É claro que a Copa do Brasil é mata-mata, você acaba priorizando, mas acho que o Cruzeiro, ainda mais, acredito eu, que vai chegar mais jogadores, ou jogador. Então, eu acho que o Cruzeiro pode sim. Eu não esperava, vou ser bem sincero, quando eu vi as contratações, muita badalação, muito oba-oba, e eu olhava para as contratações, principalmente as mais badaladas, jogadores de nome, jogadores com currículo, jogadores com títulos, mas com uma certa idade e no momento de baixa, porque nenhum deles era titular absoluto nas suas equipes, né? Especificamente Dudu e Gabigol. Não viviam um grande momento. Então, e quem era o treinador? Sai treinador, vem outro, fica um interino. Então, eu fiquei pessimista. Mas chega o Leonardo Jardim e ele mexe nessa estrutura do time e ele tem a personalidade de barrar os caras cascudos, as grandes estrelas, para priorizar o conjunto. O Cruzeiro melhora. Tanto é que estava brigando aí para, até dependendo do resultado de Cruzeiro, de Flamengo, de Palmeiras, de Bragantino. Palmeiras enfrentou o Bragantino. Mas poderia até brigar ali para tentar ser líder, segundo lugar, subiu na tabela. Então, assim, eu acho que com essa parada, até o final aí, pontuando, indo bem, vai enfrentar um confronto direto contra o Palmeiras no Mineirão, antes do Super Mundial. Então, o Cruzeiro pode pensar assim, em brigar pela parte de cima da tabela. Não coloco ele hoje, Plihal, como o favorito para ganhar o título. Mas eu já tenho uma expectativa melhor. Já melhorou. Então, pelo menos brigar na parte de cima, nesse G4, eu acho que tem elenco, tem time, tem treinador e torcida nem se fala, né? Que a torcida do Cruzeiro é maravilhosa. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!